Não perca o foco. Não perca o foco. Em nome de Jesus. Abaixou? Ricardo, ajuda ele. Ô Ricardo, pensei que você ia abaixar. Vou abaixar, senão eu fico escondido atrás desse negócio aqui. Pode passar a barriga. Tá bom. Você dá risada, mas tem uns temóios. Ou pior que... Pai do Senhor para todos, amém, amados? Aleluia. Realmente, essa noite, o Senhor tinha me dado uma palavra, praticamente quase um mês atrás. E eu vinha meditando essa palavra. E depois eu entendi que era para ministrar aqui. E nessa noite nós vamos deitar à meia-noite por aí, né? Meia-noite o pessoal mandou deitar. E quem disse que o Senhor me deixou dormir? O Senhor me permitiu dormir só às 6 da manhã. Só assim. E engraçado que não foi, é virar armadilha, viu? Coloca ali assim, ó. Não tem a mesma, que eu pego aí. Obrigado. E o Espírito Santo começou a me levar a passear no texto ao qual eu vou estar ministrando com a igreja. E me permitiu dormir só às 6 da manhã e acordar às 7. Não estou cansado, graças a Deus. Estou tranquilo. Mas o que é interessante, quando eu estava meditando na palavra e o Senhor me levando a passear, Ele me fez entender exatamente essa frase que foi inicial aqui, o foco. A igreja, muitas vezes, ou sem perceber, ou por falta de conhecimento, tem perdido o foco. E Deus quer que nós tornemos ao foco. Tá? Eu vou abrir o texto, nós vamos estar lendo, e eu creio que Deus vai fazer você observar qual é o foco, qual o propósito, qual o motivo que Deus lhe trouxe a este lugar. Porque você faz parte dessa grande família. Porque você está aqui. Há um propósito de Deus. Amém, amado? Você não está aqui por acaso, por um acidente de percurso. Você está aqui porque você foi escolhido, você foi chamado, você foi convocado por Deus. E já vou antecipar uma frase: diga, você foi convocado por Deus. Fala para o seu lado. Pega na mão do seu lado e balança ela, desperta. Você foi convocado por Deus para uma grande obra. Você foi convocada por Deus, irmã. Você foi convocada. Uma grande obra, amados. E eu quero que quando terminar a palavra você se sinta privilegiado por essa convocação, por esse chamado. Que você entenda, compreenda, ao ponto de praticar o teu chamado. É um texto que muitos conhecem. Eu creio que já foi muito citado, já em muitas pregações. Abra comigo o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Sei que muitos conhecem esse texto, principalmente, amado, o texto do versículo 10. Mas vou entrar com a introdução do texto do capítulo 10, versículo 1, e depois eu vou estar pulando para os outros versículos. Não tem que ler o texto todo, porque existe um foco nesse texto. No versículo 1 diz: em verdade vos digo, o que não entram pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão, salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o bom, este é o pastor das ovelhas. Então, olha que uma bênção. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem o quê? A voz. Tá? No versículo 10, eu já vou entrar nesse entendimento, que eu creio que você vai saber, porque é verdade isso, todo mundo já conhece. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Versículo 12: o mercenário não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim.
Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém, amado? Amém. Depois eu vou estar passeando no texto. Quem já conhece esse texto que levanta a mão? Principalmente versículo 10, que o diabo veio matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para dar vida. Então, diga comigo com alta voz, com som: vida com abundância. Diga: vida com abundância. Repita: vida com abundância. Você tem que entender isso, meu amado, porque tem a gente que pega a palavra abundância e muda o seu contexto e acha que é próspera, uma vida próspera. Eles acham que a vida com abundância é um talão de cheque especial, é um cartão de crédito, é uma casa com piscina, é um carro de luxo. Não, não é isso que o Senhor está falando aqui. E é nisso que o Senhor quer tratar com a sua igreja, porque ela tem pedido foco. Jesus em Mateus já tinha alertado, quando ele andava com seus discípulos, e diz: não acumuleis nada nessa terra, nem ouro, nem prata, nada, porque onde tiver o teu coração está o teu tesouro. Porque o ouro, a prata, o ladrão rouba, a traça corrói, ferrugem consome, mas onde é o teu coração está o teu tesouro. Então Jesus já tinha nos alertado disso. Mas existem 3 pontos aqui muito claros que ele traz, amado, o entendimento. Ele fala do diabo, que é o ladrão que vem matar. Ele fala do mercenário e ele fala do bom pastor. Por que parece, eu meditando essa prova, eu entendi que é verdade. Existem 3 que atuam com ministérios na igreja ou no meio da igreja para atrapalhar ou para interferir ou roubar mesmo aquilo que Deus tem nos dado. O diabo já está bem claro aqui. Tu não sabe que eu falo do ladrão, sabe que é o diabo. Quem concorda comigo? Tu não sabe que o versículo 10 está se referindo literalmente ao ministério do cão, do diabo, das trevas, que ele veio roubar a nossa comunhão, veio roubar a nossa harmonia, veio roubar a nossa paz, veio roubar a palavra, veio roubar a madeira. Não veio roubar teu carro, não. O diabo não está preocupado com as coisas materiais da tua vida, o diabo está preocupado com as coisas espirituais da tua vida. Vou repetir: o diabo não está preocupado com as coisas materiais, o diabo está preocupado com as coisas espirituais. Ele é espírito, ele quer ganhar na área espiritual. O fato é que ele quer matar, roubar, não somente a tua casa. Ele sabe, se ele não tocar na tua alma, ele perdeu. Ele perdeu para Jó. Ele sabe disso, ele já está adestrado, ele já está cilindrado nisso. Ele sabe que não adianta roubar o carro se não roubar você do culto, não tirar você do culto, não tirar você do foco. Tem muita gente, amado, que não entende isso. Parece que foi muito cruel o que Deus fez com Jó, mas não foi. Deus mostrou para o diabo quem era Jó, e Deus quer mostrar para o diabo quem é você. Que você não está aqui pelo dinheiro, pela bênção, pela casa, tem muita gente indo para o culto por causa da prosperidade, por causa daquilo que Jesus nos oferece de melhor. Mas o melhor vem por consequência de eu priorizar o reino dele, e ele garante que vai nos dar. Agora, é interessante que logo em seguida, depois de falar do diabo, ele entra agora com outro argumento: mercenário. Ele repete: o mercenário, ele não está nem aí com as ovelhas. O mercenário não está nem aí, amado, com o andamento, a preocupação dele é outra. E mercenário, para quem não sabe, é um soldado que só vai à guerra quando ele é pago, só vai por interesse. Só vai por interesse. É aquela pessoa que trabalha por interesse pessoal, por ambição, por egoísmo. Se pagar, eu vou. Se eu tiver lucro aí, eu vou. Se algo me beneficiar, se algo me favorecer, eu vou. E aí que eu creio que Jesus quer tratar com essa geração. É nisso que o Senhor me fez perder o sono nessa noite. É nisso que o Senhor me fez perder o sono muitas noites. Porque como pregador, ministro do evangelho, pregando há 30 anos, 20 anos como pastor, edificando igreja, abrindo campo, eu tenho percebido que o número de mercenários tem aumentado. Eu tenho percebido que as pessoas se qualificam muito com esse argumento, com esse entendimento mercenário. Pessoas que não estão mais indo para o culto para adorar, para reconhecer, para se curvar, para dizer: eis-me aqui, usa-me a mim, não por aquilo que só me dá, por aquilo que você já me deu. E o mercenário, ele não está envolvido, aquela pessoa, mano, que literalmente busca por interesse próprio, tá? Mas ele fala que o bom pastor dá vida para a sua ovelha. Quando ele fala do bom pastor, ele está falando da unção dele.
Ele está falando da presença dele no meio da igreja. Ele está falando que as suas ovelhas o conhecem. A sua ovelha ouve, conhece a sua voz. As suas ovelhas sabem que ele conhece ele, tem intimidade, tem relacionamento. Lembra que o salmista Davi, Salmo 25, diz que a intimidade do Senhor para aqueles que o temem. E nem todos se tornam íntimos do Senhor, porque poucos têm temido. São poucos que têm temido ao Senhor. Mas a intimidade é para aqueles que o temem. E o homem que teme ao Senhor, Salmo 25, dentro do texto, ele fala: o homem que teme o Senhor, ele dará a entender a sua aliança. O homem que teme o Senhor, ele dará a entender o caminho que deve escolher. Então, temor, como diz Provérbios capítulo 1, versículo 7, é o princípio do saber. O temor é o princípio do saber. Só os loucos desprezam o conhecimento e o ensino. E Jesus quer nos dar conhecimento e quer nos ensinar a andar pelo caminho. Ele quer nos dar a entender o caminho que devemos escolher. E ele diz: eu sou o caminho. Isaías diz: andai por ele. Agora, as suas ovelhas não ouvem os mercenários. As suas ovelhas não ouvem outra voz. Ele para, está ouvindo uma voz, ele diz: opa, eu conheço essa voz, eu sei quem está falando comigo. Aí você diz: mas eu nunca ouvi a voz do meu Senhor. Eu digo: você ouviu, mas não percebeu ainda. Porque quando Jesus subiu aos céus, até antes ele subir ao céu, em Mateus 10, ele pegou 2 homens, enviou 2 e 2, 70 homens, e deu uma ordem para eles entrar, pregar, expulsar, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. E ele deixou bem claro: diz: aqueles que vos ouvem, a mim ouve. Aqueles que vos recebem, a mim recebe. Quando chega no versículo 40, ele fala do profeta: aqueles que recebem o profeta caráter de profeta, recebem galardão de profeta. E aqueles que vos ouvem, recebem a palavra, a mim recebe. Quem te rejeita, a mim rejeita. E aqueles que não ouvem as palavras que estão na tua boca, a mim estão desprezando. Não muda o contexto. Quando chega em Romanos 13, ele fala da constituição das autoridades, que não há autoridade quando seja constituída por Deus, são todos por ele instituído e constituído. Ele diz: quem resiste à autoridade, resiste a Deus. Resiste a quem? A Deus, amado. Quem resiste à autoridade, resiste a Deus e terá as mesmas condenação. Então ele fala de uma ordem de culto, ele fala de uma delegação, de uma liberação de autoridade. Mas quando você chega agora em Apocalipse, e todo mundo conhece as 7 igrejas, as 7 cartas da igreja, eu não preciso nem abrir o texto, você já sabe de qual. E cada igreja tinha um anjo, uma autoridade constituída, que representada, podia ser um apóstolo, podia ser um evangelista, eu não sei, mas quando ele fala do anjo, todo mundo entendemos que é uma autoridade constituída. E ali ele diz: amado, ao anjo da igreja, como porta-voz, como ministro, como embaixador, ele traz a palavra, ele leva o que Deus deu para ele. Mas quando termina, cada igreja, cada carta de cada igreja, ele termina com uma frase padrão, padronizada. E qual é a frase que termina? Quem tem ouvido, ouça quem? Solta a voz e diga: quem tem ouvido? Quem tem ouvido? Diga: quem tem ouvido? Quem tem ouvido? Ouça o Espírito Santo. O Espírito Santo. As minhas ovelhas ouvem minha voz. As ovelhas de Jesus não ficam confundidas. 3 pontos. Você sabe quando é o diabo que está falando? Você sabe quando é a carne que está falando? E você sabe quando é o Espírito Santo que está falando? Você está tendo intimidade de tal maneira, um relacionamento tão profundo, que você já tem, você já está bem conhecedor, bem íntimo, ao ponto de dizer: opa, essa aí não é a voz do meu Senhor, esse não é o Espírito Santo trabalhando, isso não vem de Deus, isso não procede do Altíssimo. Até Neemias, do Velho Testamento, quando levantou o profeta, diz: bem sei que ele não procede do Senhor, porque ele tenta me tirar da onde? Do propósito, da obra. Era profeta, dizendo em nome do Senhor, trazendo uma palavra revelada, e dizendo em Neemias, no Velho Testamento, por intimidade com o Senhor no Espírito, ele discerniu a voz. Ele diz: não é. E a igreja precisa descobrir isso. Precisamos cumprir Oséias capítulo 6:3. Conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Precisamos tornar íntimo do Espírito Santo, de tal maneira para que não venhamos já cair na mão de mercenário, cair na mão daqueles que por falta de amor, por falta de conselho. Paulo escreve aos Filipenses capítulo 1 versículo 15, que uns pregam por ciúmes, outros pregam por porfia, outros pregam por inveja, outros pregam por amor.
Tem vários tipos de pessoas de qualidades diferentes. Ciúmes é aquela pessoa que prega, amado, e tem ciúmes, é meu. Eu ganhei, é meu, isso aqui é meu. Ninguém toca, ninguém mexe, é o meu aprisco. Ele quer pegar aquelas pessoas que não converteu para Jesus, converteu para ele. Tem igrejas, eu estava conversando com um casal, que proíbe eles até ir visitar uma igreja. Estão proibidos de visitar. Vocês são nossos. Você não vai pisar em lugar nenhum. Vocês não vão em lugar nenhum. Não pode visitar, não pode se relacionar, não pode. E são filhos de Deus. Mas eles têm tantos ciúmes que colocou uma cerca espiritual e coloca medo. Ciúmes. Tá? Sabemos que Deus não quer o vínculo da unidade do Espírito. Ele diz, vai, eu peço a Deus que cada um amadureça, que quando estiver andando no campo aberto, você ensina a voz do Espírito. Não precisa ninguém colocar um cabresto na tua cabeça. Se você tem buscado o Senhor de coração, e tem tido intimidade com Ele, você vai, você é dele, você aceitou Ele de coração, você realmente está buscando sinceridade, Ele vai se revelar a você, de tal maneira que quando vier alguém, a minha ovelha não vai ouvir outra voz, não vai cair no barulho, porque ela conhece a voz. Ele não se deixa levar. Então, que você se identifique nisso. Agora, o diabo está aí, o mercenário pode ser esse que tem ciúmes, que quer fazer o seu príncipe, o seu bel prazer. Pessoas que querem se avantajar, quer dizer, ó meu ministério, olha o tamanho da minha igreja. São pessoas que pregam para promover status, para estar na mídia. Hoje a mídia evangélica virou, sabe, a coisa em evidência. Não é à toa que a Rede Globo criou o Festival Promessa, porque dá um lucro tremendo. Dá. A Rede Globo não se converteu. O motivo dela é espiritual. Qual o motivo dela? Dinheiro. E sabe por que existe mercenário? Porque tem um contrato. Sabe por que existe fofoqueiro? Porque tem quem o ouve. Sabe por que existe ladrão? Porque tem o receptador. Sabe por que tem rebelião? Porque tem os rebeldes na igreja. Uma coisa favorece a outra. Se não houver receptador, não favorece o que vai roubar um carro se ninguém quer comprar um carro roubado. Se alguém falar, rapaz, tem uma fresquinha aqui para mim, olha, você não sabe dar útil, eu falo, não quer nem ouvir. Meu ouvido, você quer dar testemunho, vamos louvar, vamos quer pregar agora, eu quero, mas para ouvir, eu não estou, sabe, amados? No código de lei diz que o receptador ele recebe mais sentença do que o próprio ladrão, porque dá-se a entender que é ele que motiva o roubo. Eu creio que, em todo sentido, só há um mercenário que tem que contratar. Se ninguém contratar o mercenário, acaba o mercenário. Quem concorda comigo? Então esse mecanismo que está acontecendo na nossa geração, onde o Evangelho, a casa de Deus, está virando mais comércio do que lugar de adoração. A casa de Deus tem virado um lugar onde a Bíblia diz, amado, na carta de João capítulo 2, que Jesus entrou no templo pela primeira vez na história, um testemunho no roteiro de 3 anos, primeira vez nós vemos um Jesus diferente, um Jesus que entrou no templo, virou a mesa, expulsou os cambistas, expulsou aqueles que estavam vendendo o quê? Vendendo ovelhas, vendendo carne, vendendo pombas, vendendo os animais que ela vai apresentar como sacrifício a Deus, tá? Derrubou as mulheres, pegou um chicote, meu querido, e partiu para cima, está virado. Ele ensinou, ele não fazia da minha casa a casa de comércio. Ele expulsa os cambistas. Os cambistas são aqueles, amado, que as pessoas te dão oferta, eles trocavam as moedas com lucro, porque vinha de vários países. Os que vendiam eram aquelas pessoas que a pessoa não tinha que trazer a ovelha a 10 quilômetros, já estava na porta ali facilitar a pessoa. Não, tem uma baratinha que você não precisa trazer. Aí a pessoa não precisa levar a ovelha, chega lá, eu compro uma lá, sabe, pombinha. Fora isso, eu não entendi mesmo, mas também pode-se avaliar outra questão: vender os animais, um exemplo, vender a pomba. Eu estou vendendo o meu dom, estou vendendo meu dom do Espírito, que simboliza o Espírito Santo que veio sobre mim, que me captou, que Jesus saiu do batismo, foi levado ao deserto, e o Espírito desceu sobre ele, quando ele tinha 30 anos de idade, e ali com 30 anos começa o ministério dele, só depois do batismo. Até então não havia nenhuma manifestação de poder de Jesus, mas quando ele sai do batismo, em Mateus 3, e ele vai ao deserto e é confrontado, dali começa a manifestação de poder.
tá? E ele começa, a bomba vem. Então eu entendo quando Jesus nos pega e manifesta o poder na gente e nos capacita, nos adestra, como Pedro recebeu o poder no dia de Pentecoste, pregou e 3.000 almas, quase 3.000 se converteram, porque ele recebeu o poder, ele recebeu a capacitação, ele recebeu os dons, e as pessoas recebem o dom e começam a comercializar a bomba. Agora eu prego muito, eu tenho que ter uma agenda, tenho que ter um empresário, é soldado, mas vira missionário. Agora eu louvo muito, mas eu vou se pagar, porque eu louvo muito. Eu estou negociando o que eu de graça recebi, e aí vai. Agora eu sou isso, eu sou fulano de tal, mas você só é fulano de tal porque Jesus não fez. E Jesus, João 15, versículo 5, parte B do versículo, diz: sem mim nada podeis fazer. E só está fazendo uma coisa porque Ele deu. E Mateus, versículo 10, 8 diz: o que de graça recebeste. Ele mandou pregar dízimo, Ele mandou pregar oferta, mandou ensinar o povo a guardar o ter ordenado, a consagrar a sua vida financeira, a santificar a sua vida financeira. Mas eu vejo uma passagem na Bíblia que Ele mandou colocar uma tabela de pregador, de louvor. Um é 30, o outro é 50, o outro que é mais sofisticado é 100. E aí vai, chegamos ao absurdo. E só existe esses mercenários porque a igreja patrocina. Ele tem que disputa com aquele que diz contrário. Ele tem que dizer: não viu conta, ele tem que fazer, tem que acontecer. Chegou ao ponto de fazer. Eu mesmo fui, e quando eu estava indo para Camaçari, na bala Camaçari, eu estava indo descer, os ônibus estavam prontos para sair. E quando eu recebi um telefonema, e alguém disse, na vigília da bala Camaçari, tá? Eu ia ser um dos preletores, falou assim: pastor, acabei de receber um telefonema agora, que tem bilheteria lá, que vai ter bilheteria. Eu falei: me dá o telefone aqui, liguei para o responsável, pastor Helder, disse: pastor, que negócio é esse? É vigília, adoração, e tem bilheteria, tem que pagar ingresso? Não, fica tranquilo, não vou cobrar de vocês não. Eu falei: não estou preocupado em vocês cobrar de mim, estou preocupado em você cobrar de todos. O que serve para um, serve para todos. A igreja não pode se dividir. Nós temos que entender que quando chora, todos choram. Quando um se alegra, todos se alegram. O que Deus cobra de mim, Ele vai cobrar de ti. Isso é fato. Se Ele cobra a santidade de mim, Ele não vai cobrar de ti, meu irmão. Se Ele cobra a fidelidade de mim, Ele vai cobrar de todo mundo aqui. Por acaso há exceção, há exceções. É porque eu sou pregador, eu sou exemplo da responsabilidade de dar a mesma palavra que hoje eu prego para você. Quem está entendendo? É fato. Então, como bilheteria, eu disse: não pode vir lá, eu estou indo. Mas se eu souber, porque cada minha palavra que o Senhor mandou eu ir e me deu a palavra, então Deus está me autorizando. Mas se eu soubesse, eu não teria ido. Mas estou indo. E ministrei lá. E a primeira, aí alguém falou assim: pastor, você é muito radical. Mas a verdade é radical. Fala você, a verdade é radical. A verdade é radical. Não tem como colocar mel na verdade. Não tem como colocar açuquinha. Não tem como dar um tapa na orelha e colocar uma almofada do outro lado para amortecer a pancada. A verdade, ela choca. A verdade nos sacode. E a verdade nos liberta. E a verdade que eu trouxe aquele homem quando eu estava no altar. E aí que está, nós dando qual um dos títulos do Espírito Santo? O Espírito da verdade. João 16,13. Quando vier o Espírito da verdade. Vou repetir, João 16,13. Quando vier o Espírito da verdade. Verdade. E quem está debaixo do Espírito Santo fala o quê? Verdade. A verdade. Prega a palavra que é a verdade. João 17,17. Santifica na verdade, a tua palavra é verdade. E quem está debaixo de unção, ele não põe açúcar ou mel na verdade, porque sabe que a verdade liberta. Talvez no momento não, mas ela vai trabalhar no coração. Tem pessoas que eu preguei a verdade, na hora revoltaram, mas depois de um tempo voltou e vim dar testemunho, dizendo: aqui que abriu o entendimento. Aí o Senhor, você pregou, mas pô, dá um ano atrás. Falei: mas eu estava no altar, e quando eu estava no altar tinha pessoas no altar, pessoas de renome, José de Akiva, Gerson Rufino. E como hoje eu era o primeiro preleitor, depois de mim viriam os outros. Eu não sei se isso é bom. Geralmente quando eu vou lugar com as visitas com o pessoal, me deixam por último. Eu também não sei se é bom. Eu sou sempre uma coisa: o que o Senhor me der, eu vou entregar. Vou pregar, não pode ser antes, depois, no meio. O que importa é cumprir o roteiro da verdade, entregar o que o Senhor mandar. E ali o Senhor diz: eu quero que você abra Mateus capítulo 10, versículo 8, olhe para o altar, antes de ministrar com o meu povo, antes de ministrar com a minha igreja, eu quero que você ministre com o altar e faça uma pergunta para esses.
E até então eu não tinha esse entendimento de João 10. E eu olhei para eles e o Senhor mandou perguntar para vocês. E o Senhor mandou perguntar. E quando ele mandou perguntar, mas não quer saber se eu estou quebrando o protocolo, quer saber que o dono da igreja mandou. Em 1 Coríntios capítulo 11, diz que o cabeça é Cristo e ele manda. E se eu quero ser amigo dele, eu tenho que fazer o que ele manda. Eu não vou perder a minha amizade com Cristo por causa da amizade dos outros, que não quer andar na verdade. E ali eu olhei e disse: Deus mandou perguntar para vocês. Não responda para mim não, responda para ele, porque ele comprou vocês com sangue. Mateus 10:8 diz: o que de graça recebesse, de graça dai. Quanto você pagou para louvar desse jeito? Quanto você pagou para pregar desse jeito? Quanto você pagou para ter esse dom? Você já sabe a resposta. Então responda para ele: por que está cobrando meus filhos? Os irmãos da Resgate na Bahia falou que na mesma hora que eu comecei a ministrar para o altar e trazer a palavra, foi brincando comigo, fazendo até gracejo, falou que se ajuntado por baixo do alto do altar assim, se ajuntar dizendo: vão ficar embaixo que vão jogar o pastor lá de cima. Vamos preparar para segurar ele, porque vão jogar ele lá de cima. Ele está confrontando o altar com a verdade. Amado, Oséias capítulo 4, quando chega o versículo 6, diz que o povo perece por falta de conhecimento. O versículo para aí: porque tu, sacerdote, negaste a minha lei, eu te rejeitarei e me esquecerei do teu filho. Mas no capítulo 4, aí na introdução diz: sabe que prevalece o perjúrio, a mentira, o adultério na casa? Porque não há quem corra pela verdade, não há quem repreenda, não há quem exorte. Por isso que prevalece o perjúrio, a mentira, o engano, o adultério, porque a verdade está sendo retida, a verdade que liberta, a verdade que choca, mas põe a pessoa a pensar e cair na real. E nós estamos nesse período onde nós vamos falar a verdade e levar essa próxima geração a uma vida de fato com Cristo, ou vão perder toda a colheita. E não é mais tempo de perder a colheita, é hora de preservar a colheita. Quem crê nisso? Eu falo de colheita, eu não estou falando da tua vida, eu estou falando da tua descendência. Eu não estou falando de você, pessoalmente, estou falando de uma pessoa. Estou falando de cada representante de cada casa aqui. De cada casa. O Senhor não quer somente te dar algo, Ele quer te dar algo que atinge a tua descendência, que atinge as próximas gerações. E nós temos que virar a mesa, né? Sabe, nós estamos representando e falar do amor de Cristo, que é o bom pastor dá a vida para sua ovelha. Ele está falando daqueles que copiam Ele, que seguem Ele, que anda debaixo da unção dele. Porque se você olhar para o texto, quando ele fala que o bom pastor entrega a sua vida para a sua ovelha, ele não está falando exclusivamente dele, mas ele está falando que ele comanda um rebanho. E aqueles, como diz Paulo em 1 Coríntios 11, sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós temos que imitar. E é tão tremendo que a Bíblia esclarece todo o entendimento. Na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 15, por ali, você vai passeando dentro do texto, você vai ver uma palavra que qualifica João 10. Qual que é, pastor? Aquela palavra diz assim, 1 João, primeira carta de João, antes de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, 16, fala assim: amados, não há menos de palavra ou de língua, mas de fato e verdade. Assim como Cristo deu a sua vida por nós, tá? Assim devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Não é copiar Ele? Ele não deu a vida por nós? Ele não é um bom pastor? Paulo manda imitar Ele? E o que Ele manda você fazer agora? Copiar Ele. Assim como Ele deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida por nossos irmãos, tá? Não é mesmo de língua, mas de fato verdade. E se alguém tiver recurso nesse mundo e fechar a porta do seu coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Aí ele fala, quando ele fala de recurso, ele fala de dinheiro. E nós sabemos que o mercenário, ele tem uma característica: ele é avarento. A avareza é o que está em Mateus capítulo 23, quando ele fala aos fariseus e saduceus. Diz que os fariseus eram mestres da lei, eram doutores da lei, eram os que presidiam a lei mosaica, eles que comandavam o sinédrio. Mas a Bíblia faz questão em Mateus 3, Jesus dizendo: eles eram avarentos, o amor deles era o dinheiro, e dinheiro gera status gera glória humana. Quem é que não quer andar de carro bonito para se aparecer? Quem não quer levar alguém para conhecer a sua casa e vem conhecer meu closet, minha piscina aquecida, minha banheira de hidromassagem? Rapaz, deixa eu ficar aqui de férias. Dinheiro gera status gera glória humana. E isso que eles gostavam. Por isso que no capítulo 3, 23 de Mateus, ele falava que eles gostavam dos mesmos lugares na sinagoga. Eles gostavam dos lugares de destaque nos banquetes, vestidos de vestes púrpura. Homens
que gostava de glória humana, gostava de aplausos, gostava de dar o toque, como no dia de hoje, tirar, fazer pose, né, com seus fãs, porque afinal de contas, eles não eram qualquer pessoa, eles eram pessoas que se destacavam no meio do povo, e Deus quer que você se destaque tanto quanto eles, com uma diferença, como João Batista. Para Deus, fala que Deus quer que você se destaque na unção, na autoridade, no poder, tanto quanto eles, com uma diferença, não debaixo da unção dos fariseus da carne, de mercenário, pessoas que estão na igreja por interesse, não por amor, mas que você esteja na unção de João Batista, porque importa que ele cresça e a gente diminua, importa que ele seja o destaque do nosso meio, do nosso louvor, da nossa pregação. Importa que quando Pedro e João pregou no tempo Formosa e curou um paralítico de nascença, e quando eles entraram com aquele cara pulando, saltando de alegria, que foi restaurada a sua saúde, o povo começou a querer idolatrar Pedro e João. Eles rasgam isso, não foi nós não, pela nossa integridade e santidade, não, foi Jesus de Nazaré, o Messias, a quem vocês crucificaram, que esse homem tem saúde perfeita. É mulher apontando para Jesus, diz: adora Ele, aplauda Ele, glorifica Ele, não recebendo, mas transferindo. É isso que a igreja precisa aprender hoje, não receber a glória, mas transferir a glória, não tomar posse, mas saber de quem é de fato, senão nós vamos se perder nessa geração. E eu sei que Deus está levantando uma nova geração, pessoas que precisam ser discipuladas, porque no próprio livro de Oséias, capítulo 4, quando fala do povo perece o conhecimento, por isso prevalece a perjura, a mentira, o engano, porque quem cobra a verdade não tem quem repreenda. Mas no próprio texto do capítulo 4 de Oséias, ele continua narrando: torna-se o povo como é o sacerdote. Paulo, quem você está copiando? Qual é o teu referencial? Qual é o padrão que você está seguindo? Porque se alguém mudou, eu quero dizer, não foi mudado. Quando Paulo, em 1 Coríntios, que eu já citei, capítulo 11, ele diz: sejam meus imitadores. Como que? Como eu sou de quem? Quem era o referencial de Paulo? Qual era o padrão que Paulo estava seguindo? Era dele mesmo, ou ele tinha alguém a imitar, alguém a copiar, alguém a se referenciar, a se espelhar? E aí que está o segredo. A igreja perdeu o foco. O foco não são os pregadores gospel, os cantores, não é caseiro, não é os da mídia. O foco ainda é Jesus. Hebreus 12 diz o que? Hebreus 12: olhando firmemente o autor e consumador Jesus. Quem, amado? Você sabe quem é? Lembrou? Entendeu? Olhando firmemente o autor e consumador da vossa fé. Quem é? Jesus de Nazaré. É hora de nós voltar para o foco, é hora de entender que nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu. Nós estamos aqui porque o Rei da Glória nos convidou a participar do seu reino. Nós estamos aqui porque o sangue dele nos cobre, nos dá a oportunidade, amado, e o privilégio, pela sua misericórdia, de ser preservado numa geração que está morrendo. E não podemos jogar fora essa chance, não podemos banalizar esse momento, não podemos desperdiçar essa oportunidade. Mas eu vejo pessoas desperdiçando, achando que está na igreja como fosse um clubinho, como fosse um lugar recreativo, um lugar de fazer amizade. Amado, ser cristão não é ser parte de uma religião, ser cristão não é ser parte de uma denominação, ser cristão é fazer parte de uma norma de vida, é copiar Cristo, é copiar o seu comportamento, é copiar suas atitudes, é copiar a sua vida. Ser cristão é ser seguidor de Cristo, Ele é o padrão de vida. A Ele nós vamos olhar e vamos observar a sua conduta, o seu comportamento, a sua atitude, e ali nós vamos copiar Ele com Paulo. Paulo ele deixa muito claro isso. Agora, ainda assim a igreja precisa voltar para o foco. Por quê, pastor? Deixa eu explicar. A coisa é tão séria e tão profunda, se eu não te alertar, capaz de Deus até cobrar de mim ou qualquer outro pregador dessa geração. Por quê, pastor? Porque a verdade tem que ser dita. Voltando ao texto de João capítulo 10, Jesus disse que o ladrão veio matar, roubar, destruir. Mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Vida em abundância. Vida em abundância. Quer ver uma coisa interessante? Se eu pegar, eu falei isso uma vez, eu vou repetir aqui nesse lugar. Se eu pegar um caminhão de banana e despejar naquele quintal, dizer: nossa, como tem banana de abundância aqui. É não? Nossa, que é de banana, vai estragar essa banana, é muita banana. Dá abundância de banana aqui, né? Se eu pegar um caminhão de laranja
Laranja é abundância, não é? É ou não é? E de maçã? E de vida? Vamos, tem vida abundante aí? Tem vida abundante? Como que é isso, pastor? Vou te explicar. Agora você vai entrar no foco. Agora você vai entender o que você está aqui. Porque lá em João capítulo 15, versículo 16, diz: não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Sinta-se privilegiado por isso. Eu vos escolhi para que base de fruto. E o vosso fruto? Permanece. Fruto, amado. Aí você vai em Provérbios. Não vou folhear a Bíblia, vou ditar, você examina aí e vê. Provérbios capítulo 11, versículo 30, se diz que o justo é árvore de vida, e sábio é aquele que ganha alma. O justo é árvore de vida, e sábio é aquele que ganha alma. Se o justo é árvore de vida, é hora da igreja virar um pomar, é hora dessa árvore produzir fruto. E fruto do que? Falamos de vida. Os outros olham você e dizem: nossa, a produção está tremenda na vida de José. Quantas almas você ganhou esse ano? Quantas famílias você restaurou? Ele está tendo vida? Ao ponto está liberando vida, está gerando vida, está produzindo vida. Quem está entendendo a prova do Senhor? Esse é o foco. Fruto de vida, vida com abundância, vida, meu irmão, vida e vida com abundância. O justo é a árvore de vida, e quem ganha alma é sábio. Não tem que ganha dinheiro, principal empresário, segundo Bill Gates, próximo Silvio Santos desta geração, mas o próximo Paulo, próximo Pedro, tem uma pregação que leva 3 mil, isso é uma vida abundante. Uau, glória a Deus. Pensou? Receba um som de Pedro aí, você que vai inaugurar a próxima igreja. Na tua pregação, num só dia, você levanta uma igreja de 3 mil pessoas, numa pregação. Bom, isso é vida com abundância. Tá? Por quê? Porque as pessoas estão perdendo foco, achando que para a igreja é lugar de prosperidade, mas aqui é lugar de ser regado pelo Espírito. Porque Salmo 1 diz que o justo não anda no conselho do ímpio, não se detém na roda do escarnecedor, não se assenta na roda do escarnecedor, mas o seu prazer está na lei do Senhor. É como árvore plantada junto às correntes de água. Deus te plantou aqui, meu querido. Deus te plantou aqui para regar a tua vida com o Espírito, para que a tua vida venha produzir fruto, e fruto de vida. Deus te arrancou o raiz de tudo do mundo e te plantou nesse jardim. E Ele é o agricultor, Ele cultiva essa plantação, Ele é o bom pastor, e Ele está regando hoje a tua vida com o Espírito Santo, para que você saia daqui e entenda: o teu foco não é cessar. O Senhor me dá sabedoria para ganhar dinheiro, não, me dá sabedoria para ganhar alma e não perder a minha. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz: quem precisa de sabedoria, peça a Deus. Quem precisa? Tiago 1, 5. Quem precisa de sabedoria, peça a quem? A Deus. Peça com fé, sem nada duvidar. Que quem duvida é como a onda do mar, inconstante, impelida por todos os ventos. Homem de ânimo dobre, não espera alcançar nada de Deus. Mas só que ânimo dobre em que área? Sabedoria para quê? Quem ganhar alma é sábio, então precisa de sabedoria para quê? Para ganhar alma. Então me dá sabedoria. Me dá sabedoria para me ganhar meu vizinho que está morrendo. Me dá sabedoria para ganhar meu patrão. Me dá para que eu gere vida, para que onde eu passo eu venha produzir frutos, fruto de vida. A igreja perdeu foco, não se quer mais pede. Acho que pedir sabedoria é para poder resolver algo na vida pessoal, por seu próprio interesse. E o mercenário, amado, é patrocinado para aqueles que também buscam a mesma coisa que ele busca: interesse próprio. Aqueles que querem facilitação. Aquele que não quer comprar um carro com nota, com motor, ele manda encomendar um carro roubado para comprar pegar um motor mais barato. As pessoas querem tudo mais sem preço, sem se desgastar. Nós estamos vendo um momento onde a igreja está sendo mais aceitar na cadeira do que levantar e ir. Nós estamos vendo ressuscitando o ide pregar o evangelho, ide curar os enfermos, curar. Jesus não mudou, ele é ontem, hoje, Deus está levantando outra remessa. E a hora de você sair dessa cadeira e se levantar e se apresentar e dizer: eu quero ir, então me capacite, me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá autoridade. Isso não deu lá em Lucas 10, 19 para aqueles? Dá para mim também, que eu quero voltar e dizer: a colheita hoje foi boa, hoje eu levei alguém.
muito mais do que uma confissão, eu levei a Cristo uma vida com Deus. A coisa está tão séria, meus irmãos, está tão séria. Os mercenários estão prevalecendo porque tem que ir o patrocínio, e o patrocínio é pior do que o mercenário. Tem pessoas que não querem ouvir pregadores mais, que preguem a verdade, que cobrem santidade, que cobrem responsabilidade. As pessoas estão cometendo o mesmo erro que aconteceu há 2.000 anos atrás, em João capítulo 6, no versículo 25, 26, 27, 28, você vai acompanhando, você vai decorre o texto todo, João 6, quando Jesus chegou na cidade, versículo 26 diz, que o povo procurou ele, quando você chegou aqui, quando você chegou, estavam todos na expectativa esperando Jesus, e Jesus olha para ele, vocês estão comigo me procurando, sabe por quê? Por causa do pão e do peixe, e fartaste, vocês estão aqui correndo atrás de mim, por causa do pão e do peixe, mas não trabalhai pela comida que perece, trabalhai pela comida o quê? Que subsiste, para a eternidade, ao qual o Pai confirmou com o seu selo. Como eu tenho que fazer? Como faz uma obra de Deus? É fácil, você crer naquele que foi enviado. Vamos fazer uma obra, crer. Creia que Ele te capacita, creia que Ele te adestra, creia que Ele te habilita, creia que Ele te dá autoridade, creia que Ele levanta, abre a tua boca que Ele vai encher, se põe à disposição que Ele vai te levantar, mas sai do comodismo. A coisa está tão feia, mamãe, tão feia, que além de levar salvação para os outros, leva salvação para a sua própria casa. Sabe quando eu olho em Atos 16, 30, tu não conhece que Paulo e Silas estavam pregando, expulsou um demônio, uma moça de adivinhação, depois de expulsar aquele demônio foram presos, amarrados no trono. Jesus faz um terremoto quando ele está orando e louvando à meia-noite, e ali acontece um algo tremendo, um carcereiro fica apavorado, e ali Paulo prega para ele, e ele faz uma pergunta: o que ele fazia ser salvo? Uma resposta que todos nós gostamos de ouvir, nós precisamos entender. Ele diz: crê tu, será salvo tu. Crê tu, será salvo tu. O que ele fazia para crer, fazer a obra de Deus? Crê. Mas crê o quê? Crê tu, será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que o carcereiro pegou Paulo e Silas num ato incoerente, porque nunca um carcereiro romano podia fazer isso, pegar um preso e levar para casa. Podia? É doido, cara. Alguém está falando, abriu a cadeia, vamos passear, vamos tomar um café, cuidou das feridas, deu almoço para ele, deu tudo, e ali levou para casa, introduziu 2 homens de Deus, os apóstolos, e ele pregou a palavra na casa deles. E quando pregou na casa do carcereiro, antes de amanhecer dia, antes ele devolver para o cárcere, porque ele tinha que devolver para o cárcere, devolveu para o cárcere e pregou a palavra, e ali todas as casas converteu, foram batizados, e voltou se arrependendo. Ele entendeu, você entendeu? Tem pessoas que não introduzem mais o evangelho na sua casa, não está preocupado se seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe que ainda não é salvo, se você está levando para eles a mensagem, introduzindo, você é a porta de entrada para a salvação da tua casa. Tem pessoas que estão preocupadas em ganhar dinheiro, está? Que estão bancando mercenário, porque é um interesse como um acordo, só banca mercenário aquele que está à disposição, só busca o seu próprio interesse. É fácil a gente pegar um auditório desse aqui, hoje virou comércio, as pessoas estão fazendo um mecanismo assim, eu conheço pessoas assim, quer encher o local, paga uma Cassiane, meu irmão, alota, paga um Ciro Malafaia, paga um Marcos Feliciano, paga a passagem, paga o hotel, dá o cachê que eles pedem, pega qualquer um da mídia aí, que tem o seu cachê, que tem o seu dinheiro, você lota o auditório, e o auditório lota por quê? Por que auditório lota? Por que não lota as igrejas de bairro? Por que não lota as igrejas que os pastores estão fazendo isso para poder manter os seus rebanhos e ganhar alma? É um sacrifício tremendo ganhar uma alma, porque um para ganhar e 10 para derrubar. É ou não é? Quando fala que uns pregam, Filipenses capítulo 15, um prega o ciúme, mas quando fala que outros pregam por porfia, você sabe que é porfia? Por rixa, por debate. Tem pessoas que estudam a Bíblia não é para poder se qualificar, se colocar dentro do padrão de Cristo, não, para discutir com o pastor, quer ser mais que o pastor, porfia, por rixa, por discussão. Mal tirou a fralda, já acha que sabe, não ganhou, não expulsou um demônio ainda. Meu irmão, quando ele fala, uns pegam por porfia, ele pega por rixa, prega por discussão, prega por, sabe, porque eles se aparecer, ele não prega para salvação,
Ele não prega para evangelizar, ele não prega para ganhar, ele prega para se auto-avantajar. É aquela pessoa que vem para a igreja, e eu preciso te alertar disso em nome de Jesus, que você tem que entender que a pregação é um veículo de salvação, não é de discussão. Diga comigo, a pregação é um veículo de salvação, não de discussão. Se você está usando a pregação para discutir, sai fora. Usa a pregação lá fora, não aqui dentro, para debater contra o altar, para debater contra... Não seja mais um fariseu, mas um saduceu, mas um espírito dessa geração, onde só ia até Jesus para ficar pondo em dúvida o comportamento, a atitude, o seu discipulado, o seu discípulo. Não. Mas Jesus levantou uma geração de apóstolos para usar a pregação como um veículo de salvação. E todos têm concordância, eles iam lá pregar o evangelho, curar os enfermos, sabe? Esse é o alvo. Mas tem pessoa, amado, que eu conheço, que eles estudam a Bíblia. Conheci um tal de Marcelo, que o seu companheiro era político, assessor de deputado, que até faleceu. E tinha um outro que era o Zé Preto, que era o amigo dele. Então os políticos vão na igreja tentando ganhar gente para poder abrir, para poder fazer política. Aqui não, corta fora, lá fora. E esse Zé Preto me convidou para ir orar com uma mulher que era Zélia, que era presidente do PAS, do menino Matarazzo, que comandava o PAS na época. E ela estava enferma, com 3 hernias de disco, os médicos estavam resolvendo, e ela tinha se convertido, era neófita ainda, era nova na fé, nem tinha sido batizada, e ela perguntou se alguém conhecia o pastor para orar, e o Zé Preto disse, eu conheço, vou trazer o pastor Francisco aqui. E ele falou, vai lá, vamos lá. Aí no caminho, no carro, ele falou, pastor, nós vamos lá, mas tem o Marcelo, ele foi crente, ele conhece a Bíblia e tal, e ele estuda a Bíblia, sabe para quê? É como um hobby, ele gosta de ficar colocando crente checkmate, gosta de ficar desafiando, debatendo, discutindo, sabe? Ele gosta de colocar no estreito. Ah, é? Então, chega lá, ele vai falar alguma coisa, ignora ele, tá? Você vai lá orar para ele. Então, ele já me alertou que havia alguém lá que disse esse ímpeto, essas intenções. Cheguei lá realmente, uma casa luxuosa, bonita, a mulher estava na cama, tinha 2 médicos, estava o Marcelo lá, tinha mais uma outra pessoa, deputado lá, tinha um outro. Entrei, fui lá orar para a mulher. Quando eu entrei assim, vamos orar. Aí o Marcelo perdeu a deixa, ele olhou e disse, pastor, posso fazer uma pergunta? Falei, pode perguntar. Aí ele perguntou, o senhor conhece o texto lá em Marcos 16,15, né? Que diz, ir pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, né? E quem não crê está condenado. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, curarão os enfermos, expulsarão o demônio, curarão os enfermos. Então, baseado nesta palavra, o senhor vai levantar a mão sobre a Zélia, e o que os médicos não resolveram, o senhor vai resolver, baseado nessa palavra. Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, curarão os enfermos. Então o senhor vai levantar e ela vai ficar curada, né? Checkmate. Responderia para um homem desse, que está usando o evangelho para nos confrontar, para colocar em dúvida aquilo que Deus nos deu. O que você faz com uma ovelha dessa que aprende a palavra, mas não se converte de fato ao ponto de tornar um exemplo, em vez de virar na contramão? Olhei para aquele homem, eu falei, olha, eu estou vendo que você tem dúvida a respeito do evangelho, estou vendo que você está meio equivocado, e que você não está entendendo nada. De fato está escrito isso, realmente está escrito esses sinais, mas só que você entendeu que a escritura não se limita em um versículo, a escritura vai mais além do que um versículo. E dentro da escritura está escrito que o cabeça da igreja é Cristo, e ele faz como ele apraz, como diz que o Espírito Santo faz como ele apraz. Ele usa quem ele quer na hora que ele quer, ninguém manda nele, ele manda em todos, mas ninguém manda ele. Se ele quiser me usar aqui, ele vai me usar, e a glória é dele. Se ele não quiser, e se ela está crendo, ele usa outra, e ela será suprida por causa da fé dela. Então, se ele não me usar aqui, mas ela está crendo que ele pode curar, eu posso ainda vou mandar outro, porque ele vai usar quem ele quer, porque ele não reparte a glória com ninguém, e ela será suprida. E você vai receber notícia que Jesus curou. Não foi um homem, não foi o pastor Francisco, não foi o pastor fulano, Beltrano, foi Deus, a glória dele. Você entendeu? Mas eu vou orar para você, para você poder ter uma experiência com ele e sair dessa situação de dúvida e ter uma experiência. E eu orei para a mulher ali, e a mulher não foi curada. Passados seus dias, eu fui na Muturuçu, encontrei, passados uns 15 dias, encontrei a irmã Lia, da Assembleia de Deus. E ela é muito alegre, uma mulher de Deus, cheia de unção. Ela chegou para mim, pastor, que benção, ela se encontra. E quem tinha se amado, quando se encontra, é para montar testemunho. Ó, irmãozinha, é assim a tua vida? Ele se encontra para fofocar.
Para meter palmião. Eles quando se encontram, conta aí, rapaz, Deus me usou aquilo, outro, Deus fez. É assim. Agora, quando o crente diz que é crente, senta para ficar metendo pau nos outros, não. Eu digo assim, deixa interrogação aí, a tua credencial de crente. Você viu, pastor? Deus me levou na casa de uma mulher chique. A Zélia, aqui no pai, eu fiquei caladinho. Verdade? Levou. A empregada me convidou, fui lá, olhei a mulher, pastor, Deus levantou a mulher na hora, pastor. Sério? Levantou, pastor. A mulher foi curada na hora, levantou, fez ginástica lá, sumiu a dor, o pessoal glorificou. E eu pensei comigo, Marcelo já recebeu notícia. Ele já está sabendo que cuida desse negócio é Jesus. Quem manda nessa obra é Deus. Olha o que eu estou falando assim, está sabendo disso? Alguém precisa te informar também. Vai chegar notícia que ele está no controle ainda. Vai chegar notícia que ainda ele manda nesse lugar. Vai chegar notícia que ainda ele reina ainda. Vai chegar notícia que ele não abriu mão da administração. Está entendendo? Para aqueles que estão querendo confrontar o altar, se é para frente de Deus, desce daí, só tudo nós também. É a mesma prosa, não mudou. Só mudou a geração, a afronta continua a mesma. Não é não? Chegou a notícia para ele. Passado seu dia, para 2 carros na porta da igreja. Na calçada, desce o pessoal, desce o Marcelo, Zé Preto, o pessoal, família e tudo. Entra para participar do culto, fazer uma vez, né, também política, né? Lá fazer a corporal, tentar ganhar a moral. Chegou lá, eu no culto. No meio do culto, lembro como fosse hoje. O Marcelo tinha uma filha por nome Margarete. E estava do lado dele, uma moça já de mais de 20 anos. Olhei para ela e o Senhor mandou entregar uma palavra para ela. Ele disse, olha, você nem passou pelo médico, mas você tem uma dor de cabeça. E você vai passar por uma avaliação. E os médicos vão te avaliar, vão fazer os exames necessários. E vão chegar numa definição. E vão usar essa frase. E quando usar essa frase, lembra, Jesus cura. E vão dizer, o teu caso é fácil terminal, não tem recurso para tratar. E quando ele usar essa frase, lembra, Jesus cura. E logo mesmo ore em nome dele, e ele libera a cura. Passados 6 meses depois, para 2 carros na porta da igreja. E entra, e aquela Margarete com um turbante na cabeça. Entrou, eu já estava começando a pregação. No meio da pregação, o Marcelo em choro, em pranto, interrompe a pregação, me manda parar. Ele queria falar, ele estava agoniado, ele tinha que falar. Ele me para e o Senhor diz, deixa ele falar, meu filho. Eu peguei e entreguei o microfone, não é costume, não é normal isso. Está mais sabendo quem era ele, mas o Senhor me autorizou. E quando você está no Espírito, você conhece a voz dele, você segue o comando, você não fica empolgado, não pede desculpa pelos erros, porque o Espírito não leva você a errar, ele leva você a corrigir os erros. Eu entreguei o microfone, ele pegou chorando, diz, há 6 meses eu tive aqui, e Deus usou o pastor e disse assim, essa é minha filha, tal, e realmente passou, fez tomografia, fez exame, e constou que ela estava com câncer na cabeça do cérebro, e não tinha como operar, era fase terminal, não tinha nem como fazer quimioterapia, e ali nós lembramos dessa palavra, que Jesus cura, e ali nós demos a mão dentro do hospital, eu, minha esposa, minha filha, e diz, Jesus cura. Passado o dia fazer exame, subiu o câncer, suspendeu o tratamento, acabou tudo, parou, Jesus curou, e ele chorando, eu quero aceitar Jesus. Pregação é veículo de salvação. Para de discutir e para de patrocinar, mercenário, pessoas que vão para a igreja com o interesse próprio, ou do altar ou da cadeira, não sei, mas o interesse é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus que ninguém pereça. E Jesus falou, eu te chamei, eu te designei para dar fruto, para que você seja uma árvore de vida, que você produza esse ano. Jesus está regando a tua raiz hoje. Tem pessoas que não estão entendendo isso. O carcereiro levou Paulo e Silas, se preocupou em levar a salvação para a casa dele. E nessa manhã eu quero perguntar, você está preocupado em levar a salvação para a tua casa? Você está preocupado em levar a salvação mais do que uma boa faculdade, mais do que um bom carro, uma boa roupa de marca, mais do que uma boa condições materiais? Você está preocupado com a alma, quer dizer, o mundo inteiro, como diz lá em Lucas 9, e trazer dano, ou perder a sua própria alma. Lucas capítulo 12, versículo 15 diz que a vida de um homem não consiste nos seus bens que ele adquire. Ele conta uma parábola
de um homem que tinha uma fazenda, plantou e bombou a fazenda dele, e diz: vou levantar outro celeiro, o pequeno vai dar, vou ampliar, e vou colher, e vou viver do lucro, a coisa vai ser tão boa, que eu vou até me aposentar. E no céu bradou: tolo, hoje será pedido. São aqueles que são ricos para o homem, mas são pobres para Deus. São pessoas que são ricas, mas não tem, mas no seu currículo da terra, ele tem status, ele tem dinheiro, tem cartão, olha, ele é até bem estimado na sociedade, mas no reino ele é pobre, miserável e nu. Ele não ganha uma alma, nem dos filhos dele ele ganha, não consegue discipular nem os seus filhos, não consegue fazer o que Jó fazia, levantar de madrugada e pregar o evangelho, ou ministrar, ou interceder, para que a casa dele seja salva. E a pergunta até agora: você tem crido para a tua casa ser salva? Você tem levado para a tua casa o que? Os bens ou a unção? Eu peço a Deus que nessa manhã, nesse retiro, o que Deus vai usar esses vasos, que Deus vai usar os seus ministros, vai usar o que? Sabe o que? Porque Deus tem enchido a multidão de gente. E você leve unção para a tua casa, leve o poder para a tua casa. Que adianta teu filho ter uma boa faculdade, ter uma boa coisa, e se perder nesse mundo? Agora isso é uma coisa, não estou dizendo que deve viver uma vida miserável, não estou dizendo que deve viver uma vida contando moeda, eu estou dizendo que a promessa é fiel, Deus é justo e Ele é tremendo. Por isso que Mateus, amado, capítulo 5, 25, 31, ele fala: não ficar ansioso com o que quer comer, com o que quer beber, com o que quer vestir, mas ele manda você priorizar o reino, buscar a sua justiça, buscar o seu reino em primeiro lugar. Ele vai acrescentar, Ele vai acrescentar aquilo que você está, porque muita gente se arrebentando para conquistar, Deus vai te dar de bandeja. Não importa, quando ninguém está conseguindo, você vai conseguir. Sabe por quê? Porque você não está com o coração do ouro na prata, você não é mais um fariseu narento, onde busca o seu próprio interesse, seu próprio abastecimento, seu próprio bem-estar nesse mundo. Tem gente assim na igreja, que quando você fala de fazer mais do que isso, vir para a igreja para se consagrar, para orar, para buscar o Senhor, para se habilitar, as pessoas não querem, só querem ir para a igreja, amado, com suas necessidades. Essa geração precisa despertar, essa geração precisa acordar. Que adianta ganhar o mundo inteiro? Sabe o que ganha alma? O justo é a árvore de vida. Que você tenha a vida e vida com abundância. Que você venha produzir esse ano. Quem produzia, produza mais, tá? Mas quem não produza, o Senhor está dando uma chance, amado, para começar a produzir. Amém. Nós sabemos que tem palavras que é dura. Mateus capítulo 3, versículo 8, 15, por ali. Mateus, quando alguns fariseus foram se batizar com João Batista, eles raça de fibra, isso que vos compete achar que escapará da ira vindoura, e de praticar obras dignas de arrependimento. Ele fala: digna, eis que o machado está afiado. Último versículo do texto, capítulo 3. Eis que o machado está afiado, e posta a raiz, e a árvore que não produz fruto vai ser o quê? A árvore que não produz fruto vai ser o quê? E lançada aonde? Olha como ele diz: tem fruto aí? Tem fruto aí? Como está a tua produção? Como está a produção, irmão? Esse ano, Salmo 126 diz que quem vai andando e chorando, semeando a boa semente, voltará com júbilo. Tem gente gemendo por causa do evangelho, tem gente gemendo porque estão perdendo quase tudo, por causa tudo da guerra espiritual. O diabo não quer que a gente, amado, o ladrão vai matar o ladrão. Sabe que está preocupado? Ele não, não, põe isso na tua cabeça. O diabo não está preocupado com quem não está trabalhando para Jesus. Não se iluda. Se você não está preocupado em ganhar uma alma, em andar em comunhão, não respeitar as minhas ovelhas, ouvem a minha e me segue. Sabe o que eu entendo? É submisso. Quem vos ouve a mim, quem vos recebe a mim, quem vos tem autoridade, se a ovelha dele é a ovelha de Deus, então você é submisso ao teu pastor, você é submisso ao evangelho, você é submisso ao Espírito, você é submisso. Ovelha de Cristo não promove rebelião, ovelha de Cristo não promove divisão. Ovelha de Cristo, ele guerreia numa só mão, contra o diabo, não contra a carne. As minhas ovelhas me servem, amado. A minha ovelha, eu uso o anjo e ele diz amém. Eu uso o profeta e ele diz amém. Meu irmão, quem disse que tudo você tem que entender? Quem foi o doido que disse que tudo você tem que entender? Mas tudo você que está na palavra, enquadrado na palavra, você tem que obedecer.
Você sabia? João capítulo 13, versículo 7, Pedro quase se recusou de ser lavado o pé dele. Não, foi até o caso. Ele disse: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Se você não for subir só que eu estou mandando querendo fazer, você não tem parte comigo. Aí então me lava o corpo todo. Não, você já está ali pela palavra. O que eu faço hoje, você não entende. Compreenderás? Quem disse que quando Deus, Jesus, ou a unção de Jesus está sobre um sacerdote, sobre um profeta, sobre alguém que está debaixo dele, que ele está quem me ouve a mim, recebe a mim, quem recebe resiste a mim, então está debaixo desse bom pastor, debaixo do comando dele, debaixo da unção dele, e você não quer se meter, porque não entendeu, você está dizendo, você não tem parte com ele, e quem não se ajuda assim, quem não é por mim é contra, e a Bíblia está dizendo que o referencial. O bom pastor é aquele que delegou a autoridade, levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para que não sejais meninos como agitados por todo o vento. Então, quando alguém não quer submeter a uma ordem de uma autoridade, queira assim que ela não está regido, você só tem direito, biblicamente, de não aceitar uma ordem se estiver fora da palavra. E mesmo assim, se você mostrar com a tua vida a verdade. Como que é isso, pastor? É simples. Quando alguém diz: você está errado, tu me mostra que é certo. Vai e faz melhor do que eu. E mostra para mim. Tem filhos na fé? Hoje, teve um que aniversariou 4 anos na igreja dele. Ele está no mesmo salão que um dia eu tinha no Imperador. Aplaudi ele. Ele não entrou em milhão, o pessoal entrou em milhão, ele entrou em comunhão comigo, foi me visitar, foi me procurar, foi: estou contigo, estou funcionando com você. Hoje ele está lá com a igreja, onde eu tinha igreja, no salão de festa, inaugurando, bombando. Eu digo: esse é o filho. Está lá, em vez de ficar na palmeira, não, ele foi fazer a obra, está levantando a igreja. Quem dera que todos fossem assim. Está entendendo? Mostra-me. Eu tenho que olhar e dizer: Jesus disse: se 13 mil falar o que eu faço é maiores. Se você quer contestar a autoridade que está sobre você, então faça algo melhor do que ele está fazendo. Se ele levantou uma igreja de 20, levanta de 30. Se ele levantou uma igreja de 30, então mostra para ele, tá? Levanta de 60. Se ele levantou uma igreja de 60, levanta uma igreja de 120. Faz maior, faz melhor. Mas se você não faz, você não tem direito de abrir a boca. Porque pregar por porfia, por ritmo, discussão, não leva ninguém à vitória, não ganha nada, não leva a nada. E hoje eu venho entender que o ladrão, o mercenário é Jesus. O ladrão é o diabo, isso não preciso apresentar. O mercenário, que eu estou trazendo esclarecimento, que o Senhor me deu a entender, são aqueles que buscam o Senhor com interesse ou servem com interesse. Eu peço a Deus que, se houver alguém aqui, hoje se arrependa e mostre obras de arrependimento. Porque que vos pensa escapar da ira vindoura? A árvore que não tiver fruto, Jesus chamou para você dar fruto. Cadê o teu fruto, meu irmão? Fruto. Noé pelo menos ganhou a sua casa. Noé pelo menos ganhou os seus filhos. Noé pelo menos ganhou suas noras. Você tem ganhado, você tem pregado o evangelho, você tem levado eles a uma vida com Deus, sabe? Eu tenho filhos, eu deixo eles doidos em casa, sabe? Eu sento, eu ando, eu insisto, e quando eu viver, eu vou insistir. É difícil, é complicado, é um bombardeio. E quando eles saem do caminho, eu fico só observando, esperando o tempo morto para chegar para eles: senta aqui, vamos conversar, o que está acontecendo? E quando eu pego um, aí eles tornam a voltar. Quando você vê que está saindo, porque o bom pastor se preocupa com isso. Se preocupa quando alguém está saindo da posição da presença de Deus. Se preocupa quando ele está desviando. Se preocupa quando alguém não está, né, dentro da vontade de Deus. Você está preocupado, irmão? Você está preocupado, meu irmão? É hora de se preocupar. Eu perco o sono quando eu vejo meus filhos e insisto com eles. Começa assim também somos nós, os pastores. Pastor de campo, eu conheço há tantos anos. Eu vejo que ele fica andando na igreja. Eu tenho um hábito de ficar na porta da igreja. Eu não gosto que o pessoal coloque cadeira nessas igrejas aí, né? Coloca lá. Mas eu tenho o costume de ficar na porta da igreja, ir lá na calçada. Quando eu estou lá na Bahia, a igreja é grande também, está lá. Fico na porta recebendo, olhando. Depois a gente fica olhando as ovelhas. Está faltando fulano, cadê fulano? Cadê Beltrano? Você viu fulano? Cadê esse crânio? Tem que visitar. Fulano não veio. Faz 2 semanas que eu não vejo ele. Mercenário não tem essa preocupação. Tem? Não. Fica na porta da igreja.
olhando, fulano entrou, sabe, fica bacana. Jesus, eu fico imaginando Jesus assim, Jesus olhando, né, para a minha vida, para a sua vida, dizendo: estou com saudade de você, cadê que você me veio viver? Jesus preocupado, Ele abre a porta, Ele chama pelo nome, Ele conhece nominalmente cada ovelha. Assim é um bom pastor. Você pensa, uma igreja desse tamanho, o pastor falou aqui no começo: eu quero te conhecer. Você acha que o missionário tem essa preocupação? Quero te dar um abraço. Não, não, pregadores hoje, você quer, a igreja não tem nem contato com eles. Tem igreja, para você conversar com o pastor, você tem que marcar audiência. Não tem tempo para você. É verdade, não? Sentar, conversar, se preocupar, se interessar e ouvir. Amado, isso é missão do bom pastor. Tem pessoa, amado, que hoje quer saber, vai lá, são pessoas que viajam o mundo inteiro, entra no avião e vai pregar. Preguei na Alemanha, preguei nos Estados Unidos, preguei na Inglaterra. Mas não pregou? Porque alguém pagou a passagem, deu bom cachê, chegou lá, pregou, arrumou a mala e foi embora. Mas quem cuida das ovelhas é o bom pastor, aquele que vai na casa visitar, que realmente, que muitas vezes não é valorizado, não é respeitado, não é estimado, não é muitas vezes considerado. Aí vem um mercenário e a pessoa não sabe nem quem ele é. Olha o que diz Mateus 7,21. Mateus 7,21 diz: a árvore conhece pelo fruto. 7,15, 21 diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no meu reino, mas aquele que faz a minha vontade. No versículo 15 em diante,